Apresentaremos hoje uma aula sobre a terceira lei da termodinâmica. Começaremos abordando a seguinte sentença: é impossível, através de qualquer procedimento, não importa o quão idealizado, reduzir a temperatura de qualquer sistema à temperatura zero, em um finito número de finitas operações. Agora vem a pergunta: o que é entropia? Muito se fala sobre essa palavra, mas poucos o compreendem perfeitamente. De forma bem básica, aprendemos no ensino médio que a entropia é o nível de desordem de um sistema físico, costumeiramente representado por S. Na figura, observa-se que o recipiente 1 tem suas partículas mais organizadas, tomando-se, por exemplo, as cores. Já o recipiente 2 tem as partículas mais misturadas, as cores não estão organizadas. Bem, agora vamos analisar esta imagem. Os estados de agregação da água são exemplos ótimos para o entendimento da entropia. Primeiro, temos o gelo, com temperatura mais baixa e moléculas mais unidas e organizadas. Nesse estado, temos uma menor energia nesse sistema e também menor entropia. Já na água líquida, a temperatura aumenta, assim como a energia, e o nível de desordem desse sistema, as moléculas estão mais distantes. No vapor, temos representado uma entropia maior ainda em relação aos outros estados, maior energia e temperatura. Vamos estabelecer agora algumas comparações. Consideraremos Q igual a calor. Se um sistema recebe calor, a energia do sistema aumenta, assim como a entropia. Se o sistema cede calor, a entropia diminui. E se o sistema não troca calor, a entropia é constante. A entropia pode ser definida pela equação diferencial dS igual a dQ sobre T, da qual segue que a entropia é uma função unívoca e uma propriedade extensiva do sistema. A diferencial dS é uma diferencial exata. Para uma transformação finita do estado 1 ao estado 2, temos a equação 1. Como os valores de S2 e S1 dependem apenas dos estados 1 e 2, não importa se a transformação de estado é efetuada por um processo reversível ou irreversível. A variação da entropia sempre será a mesma. Entretanto, se usarmos a equação 2 para calcular a variação da entropia, precisaremos usar o calor extraído ao longo de qualquer caminho reversível ligando os dois estados. Abordando agora as variações de entropia em transformações isotérmicas, temos que para qualquer transformação de estado isotérmica T, sendo constante, pode ser removido da integral da equação 2, a qual se reduz imediatamente a variação de S igual a Q sobre T. A variação de entropia para a transformação pode ser calculada avaliando-se a quantidade de calor necessária para conduzir a transformação do estado reversivelmente. A equação de definição da entropia ds igual a dQ sobre T relaciona a variação de entropia com o efeito dQ nas vizinhanças. Seria útil transformar essa equação de modo a relacionar a variação de entropia com a variação de outras variáveis de estado do sistema. Isso é fácil de ser feito. Se ocorrer apenas trabalho do tipo pressão-volume, então uma transformação reversível, temos POP igual a P, que é a pressão do sistema, de tal modo que o primeiro princípio torna-se dQ igual a du mais P dV. Dividindo a equação por T e usando a definição de ds, obtemos ds igual a 1 sobre T du mais P sobre T dV, que relaciona a variação de entropia ds com a variação de energia e volume du e dV, e ainda com a pressão e temperatura do sistema. Consideremos a transformação a pressão constante de um sólido do zero absoluto de temperatura até uma certa temperatura T abaixo do ponto de fusão. A variação de entropia é dada pela equação variação de entropia igual a St menos S0 igual a integral de 0 a T de Cp sobre T dt. Assim temos que St igual a S0 mais integral de 0 a T Cp sobre T dt. Este é o terceiro princípio da termodinâmica. A entropia de uma substância pura e perfeitamente cristalina é o zero no zero absoluto de temperatura. Aplicando o terceiro princípio da termodinâmica, a equação ela se reduz a St igual a integral de 0 a T Cp sobre T dt. Passaremos agora para alguns postulados ou alguns teoremas que ajudaram a pautar alguns dos princípios essenciais do que nós consideramos como terceira lei da termodinâmica. A terceira lei enuncia que a entropia de uma substância pura, como já falada, e perfeitamente cristalina é zero no zero absoluto da sua temperatura. O primeiro postulado que falaremos
encontra-se o Teorema de Nernst. Nernst, além de ter contribuído para diversos estudos no ramo da eletroquímica, foi também o enunciador da terceira lei da termodinâmica. Segundo ele, quando a temperatura de um sistema, quando ele se encontra em equilíbrio termodinâmico, se aproxima do zero absoluto, a sua entropia vai tender a esse zero finito, ou seja, ele vai adquirir um valor mínimo e os seus processos envolvidos também irão cessar. A constante S0 é a mesma para qualquer estado de um sistema a temperatura nula, ou seja, nós podemos inferir que o S0 é independente das grandezas termodinâmicas que conhecemos, ou seja, pressão e volume. Assim, nós podemos considerar a expressão ou ainda estabelecer uma outra representação para a mesma, que o limite da nossa variação de entropia com a nossa temperatura tendendo a zero, se aproximando de zero, é igual ao nosso valor S0, que é a nossa constante para o estado de sistema, a sua temperatura nula. Nesse gráfico, nós podemos observar que conforme as temperaturas tendem a se aproximar do zero absoluto, as curvas isobáricas, que aqui temos representadas de diversos sistemas, partem de um mesmo ponto que está associado à constante que nós vamos chamar de S0, que é o nosso ponto de convergência. Pois, como sabemos, quanto menor for a nossa quantidade de calor fornecida a um sistema, menor, consequentemente, será o grau de agitação das suas partículas, menor a sua temperatura e, por consequência, também menor será a sua desordem, ou seja, o seu grau de entropia desse sistema. Como decorrência ou como algumas consequências do nosso postulado de Nernst, nós temos que a capacidade calorífica do sistema, ou seja, a quantidade relativa de calor que foi cedida ou perdida, necessária para fazer variar a unidade de temperatura em 1 grau, ou seja, variar em uma unidade a temperatura de um corpo, seja por um volume ou pressão constantes, tende a zero quando a temperatura seguir o mesmo comportamento, ou seja, quando a temperatura também tender a zero. Tal fator também pode ser observado quando nós analisamos o nosso alfa, ou seja, o nosso alfa é o coeficiente de dilatação linear de uma partícula, de expansão linear, ou coeficiente de dilatação térmica, e ele representa o quanto, ou uma proporção, conforme varia essa temperatura, a proporção de expansão desse material em seu comprimento. Assim também, quando a temperatura tende a zero, nosso alfa também tenderá a zero. Se nós trouxermos essa bagagem de conhecimentos ao nosso dia a dia, nós podemos citar um exemplo dos grandes avanços tecnológicos que têm sido feitos na área da física para elucidar uma das maiores questões, talvez, da termodinâmica atual, que é a obtenção de temperaturas muito próximas do zero absoluto, que é o princípio que rege nossos famosos supercondutores. E os supercondutores nada mais são do que dispositivos ou materiais ou ligas que tendem a conduzir a corrente elétrica a temperaturas extremamente pequenas, mas sem apresentar resistência alguma ou pouca resistência ao fluxo elétrico, ou também a perdas energéticas que podem vir a ocorrer. Além também do que ocorre com superfluidos, como é o caso do hélio líquido. O hélio líquido ele tem átomos tão leves que são fracamente atraídos pelos outros, que quando sujeitos a uma baixa temperatura, seus átomos vibram e não cessam. Logo, ele vai formar um sólido como os demais, mas ele continua líquido, porém com as suas propriedades alteradas. Fazendo um comparativo, o efeito do hélio, se observarmos o hélio líquido como um superfluido, é como se ele apresentasse um efeito Homem-Aranha, ou seja, sobe pela parede do recipiente, onde ele se encontra, como se nenhuma gravidade prendesse ele ao fundo desse nosso recipiente. Partindo para outro princípio, Planck adotou as premissas dos estudos de Nernst. Planck, também um famoso físico conhecido pelo efeito fotoelétrico, afirma que essa mesma constante S0 universal é igual a zero. Traduzindo em miúdos, o nosso S0 é igual a zero e pode ser extrapolado para qualquer sistema termodinâmico. Se analisarmos para o limite da entropia, o limite dessa variação, com a temperatura tendendo a zero, é igual a zero para qualquer um dos nossos sistemas analisados. Falaremos agora sobre as energias de Helmholtz e Gibbs. Imagine um sistema em equilíbrio térmico com as suas vizinhanças, na temperatura T,
Quando ocorre uma mudança no estado do sistema e a troca de calor entre os sistemas e suas vizinhanças, a desigualdade de Clausius diz que a variação da entropia menos a variação do calor sobre a temperatura deve ser maior ou igual a zero. Podemos desenvolver essa desigualdade de duas maneiras, conforme as condições do processo que sofre o sistema, ou o volume constante ou a pressão constante. Admitamos inicialmente que o calor seja trocado a volume constante. Então, na ausência de trabalho diferente do da expansão, podemos descrever que a variação do calor a volume constante é igual à variação da energia interna. Portanto, a variação da entropia menos a variação da energia interna sobre a temperatura deve ser maior ou igual a zero. A importância do sinal da igualdade nessa expressão está em exprimir os critérios da transformação espontânea exclusivamente em termos das funções do estado do sistema. A desigualdade anterior pode ser reescrita sem dificuldade na forma: temperatura vezes a variação da entropia deve ser maior ou igual à variação da energia interna, a volume constante sem trabalho adicional. Se a energia interna for constante, ou se a entropia for constante, essa expressão torna-se respectivamente que a variação da entropia, a volume e a energia interna constante devem ser maior ou iguais a zero, e a variação da energia interna, a entropia e o volume constantes devem ser menores ou iguais a zero. A primeira desigualdade diz que, num sistema a volume constante e energia interna constante, a entropia aumenta em qualquer processo espontâneo. Essa afirmação é, na realidade, o conteúdo da segunda lei da termodinâmica. A segunda desigualdade é menos óbvia, pois diz que se a entropia e o volume de um sistema forem constantes, então a energia interna deve diminuir numa transformação espontânea. Não seja interpretado nesse critério como propensão de um sistema tender a energia mais baixa. A desigualdade é um enunciado a respeito da entropia e deve ser interpretada como implicado que, se a entropia de um sistema se mantém constante, então em qualquer processo espontâneo tem que haver um aumento da entropia das vizinhanças, que só pode ser conseguido se a energia do sistema diminuir à medida que o sistema cede energia para o exterior na forma de calor. Quando a energia é transferida na forma de calor a pressão constante, e não a outro tipo de trabalho além da expansão, podemos descrever que a variação do calor a pressão constante é igual à variação da entalpia, e chegar a temperatura vezes a variação da entropia deve ser maior ou igual à variação da entalpia a pressão constante sem trabalhos adicionais. Quando a entalpia ou a própria entropia for constante, a desigualdade ficará respectivamente que a variação da entropia, a energia interna e volume constante deve ser maior ou igual a zero, e a variação da energia interna, a entropia e volume constante devem ser menores ou iguais a zero. A entropia de um sistema, a pressão constante, deve aumentar se a entalpia do sistema se mantém constante. Ou então, se a entropia do sistema se mantém constante, a entalpia deve diminuir, pois em qualquer processo espontâneo é essencial haver aumento da entropia das vizinhanças. As equações anteriores são possíveis de ser expressas de modo mais simples pela introdução de duas outras funções de termodinâmica. Uma delas, a energia de Helmholtz, e a outra, a energia de Gibbs. Quando o estado do sistema se altera, isotermicamente, as duas propriedades se alteram conforme a variação da energia de Helmholtz igual à variação da energia interna menos a temperatura vezes a variação da entropia, e a variação da energia de Gibbs igual à variação da entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia. Quando introduzimos essas equações, respectivamente, obtemos os critérios para as transformações espontâneas, como a variação da energia de Helmholtz menor ou igual a zero e a variação da energia de Gibbs menor ou igual a zero. A transformação nos sistemas da temperatura e volume constante é espontânea se ambas as variações de energia forem menores do que zero. Isso é, uma transformação nas condições mencionadas é espontânea se corresponder a uma diminuição das energias de Helmholtz ou de Gibbs. A energia de Gibbs é mais comum de ser utilizada do que a energia de Helmholtz, pelo fato de a maioria dos processos, pelo menos laboratoriais, ocorrerem mais comumente a pressão constante do que a volumes constantes, mas ambas trarão análises semelhantes. A energia de Helmholtz e de Gibbs variam como reflexos da variação da entropia total, sistema mais vizinhança, e por isso podem ser analisadas para determinar a espontaneidade de uma transformação termodinâmica. Acontece, porém, que a energia de Helmholtz e de Gibbs tem um significado maior. A variação dessas energias é igual ao trabalho máximo associado a um processo, ou energia livre,
que é um termo utilizado quando se trata de Gibbs. Algo interessante de se abordar é que, através das fórmulas completas, pode-se perceber que nem toda energia de um sistema está apta a se transformar em trabalho. Se houve uma variação, como diminuição da entropia do sistema, em que a variação dessa entropia vezes a temperatura é menor do que zero, então o membro direito da equação não será tão negativo quanto a variação da energia interna ou da entalpia, e por isso o trabalho máximo será menor do que a energia presente. Para que a transformação seja espontânea, parte da energia deve escapar do sistema na forma de calor, a fim de gerar suficiente entropia na vizinhança para superar a diminuição da entropia do sistema. Neste caso, o processo natural se faz a custo de uma parte da energia que não se transformará em trabalho. Essa é a energia que leva o nome de energia livre em ambos os métodos.